Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valéria Angelotti, para quem não me conhece, e eu sou Personal Organizer. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas mudanças que aconteceram na minha sala de jantar. Na verdade foi uma pequena mudança, eu adicionei um móvel ali, mas como chegou o momento também de fazer aquela limpeza anual que eu faço dentro dos móveis, que é retirar, né, tudo de dentro dos armários, limpar. E também eu ainda não fiz, né, o vídeo de como ficou toda a organização nos móveis na minha sala de jantar e nos demais lugares aqui da minha casa depois que a reforma aconteceu, porque aí houve muita mudança, né, de coisas que estavam na cozinha, saiu, coisas que estavam em outros lugares e foram para outros ambientes, enfim, houve essa troca aí por conta da reforma. Para quem já me acompanha aqui no canal sabe que a gente fez uma reforma aqui, onde a gente adicionou 2 janelas na cozinha, com isso eu perdi 2 armários lá, então eu tive que reorganizar tudo para continuar, né, tendo as minhas coisas do dia a dia ali na cozinha, e o que eu guardava na cozinha, que não era muito do meu dia a dia, reorganizar em outro lugar. Com isso, a sala de jantar ganhou 2 armários, né, 2 cristaleiras, e eu comecei a organizar lá. Só que desde então eu nunca tinha mostrado para vocês. Então chegou a hora, eu vou mostrar tudinho isso para vocês no vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá conferir o vídeo de hoje, mas primeiro roda a vinheta. Bom, pessoal, tô começando a gravar esse vídeo aqui, porque vai ter uma pequena mudança aqui na sala de jantar. E eu vou aproveitar esse vídeo que vai ter essa mudança para incluir outras coisas que eu quero mostrar para vocês em relação aqui à sala de jantar. Que é fazer meio que um tour, né, pelas minhas cristaleiras e pela aquele móvel ali, que desde quando aconteceu a reforma aqui em casa, eu fiquei de fazer esse vídeo e não fiz, então eu vou aproveitar esse momento para já fazer, já que eu vou ter que retirar todos os itens da cristaleira para poder fazer essa mudança, que vai ser a inclusão de mais um pequeno móvel aqui desse lado. Então esses 2 móveis vão chegar um pouquinho mais para cá, para incluir um pequeno móvel aqui para completar essa parede. Então, já que eu vou ter que desocupar toda a cristaleira, eu vou aproveitar para limpar, já vou aproveitar para fazer a limpeza que eu faço anualmente dentro dos armários, e aí no final disso tudo eu faço o tour geral aqui pelas cristaleiras e aproveito para fazer daquele móvel ali também que eu não mostrei, né, como que ficou depois da reforma. Então eu vou começar a fazer, possivelmente vou começar a retirar as coisas aqui primeiro. Na verdade não, acho que eu vou montar o móvel primeiro, né, e aí depois eu retiro para afastar e começar a reorganizar as coisas aqui, tá bom? Bom, pessoal, terminei aqui de montar o armário. Esse armário, gente, eu tô colocando aqui pra ele ser um suporte mesmo,
porque na verdade ali embaixo começou a ficar com muita coisa de boleiras, minhas jarras, e eu meio que tava colocando uma coisa em cima da outra. E aí eu fiquei com medo de, né, em algum momento alguém esbarrar no armário e aí as peças se movimentarem lá dentro, aí quebrar. Então por isso que eu tive a ideia de colocar mais um armáriozinho aqui, já que eu tenho, né? Olha só, esse espaço aqui. Eu não consegui achar nenhum que fosse da altura dele, então tinha até uma opção de ser mais alto, mas aí mais alto não. Ia ficar muito estranho. Não tinha nada nesse modelo aqui que eu já tinha anteriormente. E agora eu vou organizar ali, vou começar a limpar, né, as taças aqui. É uma coisa que eu faço uma vez por ano. Os pratos normalmente não precisam, mas as taças precisam, porque tá vendo? Ó, elas ficam até opacas, ó, né, com o tempo. E nem demora muito, gente, pra ficar opaca, não. Eu limpo elas hoje, sei lá, daqui um tempinho já tá ficando assim. Não são todas, são algumas só. Tá vendo? Essas aqui, em teoria, não estão. Vou avaliar se eu vou limpar ou não. Mas tem algumas que ficam sim. Bom, então já limpei ali. Vou começar a colocar as coisas de volta no lugar, as taças principalmente. E aí depois aquele armarinho ali vai ficar por último. Aí eu preciso ver o que eu vou tirar, né, dali de baixo, que eu organizava ali embaixo, pra colocar aqui na lateral. Bom, pessoal, já evolui bastante aqui. Eu consegui limpar todas as taças, já comecei a organizar algumas coisas aqui embaixo. Aqui também, limpei dentro dos armários e já comecei a voltar com as coisas no lugar. Esse armário aqui eu também já coloquei algumas coisinhas. Eu vou falar sobre o que eu organizei dentro dos armários depois que eu finalizar tudo, tá? Porque aí a ideia é dar o tour por dentro da cristaleira e mostrar e falar, que é uma coisa que eu já tava devendo pra vocês, tá bom? Ainda preciso guardar tudo isso que tá aqui em cima da mesa e eu ainda não mexi nesse armário. Nesse armário, na verdade, eu não vou mexer. Acho que não vai ter mudança de organização aqui. Mas eu preciso tirar as coisas de dentro, limpar dentro do armário e depois devolver. Então, vou finalizar aqui essa parte de guardar esses itens aqui. Mas não sei se eu vou começar hoje esse armário. Talvez esse armário fique pra amanhã. Mas aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom?
Bom, pessoal, finalizei tudo que eu tinha para fazer aqui na sala de jantar. Então, instalei um móvel novo, reorganizei as coisas, fiz limpeza e hoje eu vim mostrar aqui o tour por dentro das minhas cristaleiras, né? Mostrar como tudo eu organizo aqui. Esse é um vídeo de organização que eu tô devendo desde quando a reforma acabou e depois que, né, eu coloquei as coisas no lugar. Em teoria, passou um pouco ali do tempo de mostrar para vocês. Mas tudo acontece dentro do tempo previsto, né? Nunca é tarde pra gente mostrar a organização, falar sobre ela. Então vamos lá, eu vou começar aqui pelas cristaleiras, então por esse lado aqui da sala de jantar. Vou começar pela cristaleira de taças, que essa é a minha favorita. Amo taças, gente, eu acho que elas deixam assim a mesa muito mais valorizada, né? Então eu tenho um acervo grande aqui de taças de algumas cores, e não só porque eu gosto, né, mas também porque isso acabou meio que virando meu trabalho também, em relação à montagem, aluguel de itens de mesa posta. Então é tanto algo que eu gosto, né, que no início começou porque é um hobby meu mesmo, que eu gosto, e depois acabou que eu transformei isso num negócio. Então aqui na cristaleira de taças, não tem muito segredo, gente, para organizar taças, né, mas eu quero dar algumas dicas para vocês. Uma primeira coisa quando você vai organizar as taças é sempre colocar elas uma atrás da outra e agrupando por modelos, né? Não misturar os modelos, porque senão você acaba tendo que retirar o que tá na frente para pegar o que tá atrás. Então, essa é uma dica, assim, bem importante, é fundamental na hora de você for organizar taças e copos também, né? Porque os copos têm vários modelos diferentes, pode ter cores diferentes. Então, sempre organize. Como tá aqui, olha, tá vendo? Eu tenho esse modelo, que é o Futacor. Então, eu coloquei todas uma atrás da outra e agrupei aqui nesse cantinho. E aqui estão as taças, tanto para vinho tinto como para vinho branco, também uma atrás da outra. Só que aqui tem um fator, tem um pouquinho diferente a organização bem nesse cantinho aqui. Parece que eu tô, né, com duas fileiras aqui, ó, de taças, mas na verdade eu estou mesmo. Porém, tem uma taça no meio. E por que eu fiz essa organização? Nessa organização eu fiz assim, colocando duas, uma do lado da outra, uma no meio e duas na frente. Então, meio que formando um conjuntinho ali de 5 e depois vim repetindo isso. Na verdade, eu tenho 8 taças dessa aqui, mas o bujo dessa taça aqui, ele é mais gordinho do que essa. Então, eu não consegui colocar as 8 taças uma atrás da outra. Eu tentei também colocar de uma forma que uma ficasse com o bojo para cima e outra atrás com o bojo para baixo, né? E isso também é uma outra forma que ajuda a minimizar espaço quando você vai organizar taças, mas não consegui, porque a base da taça é do mesmo tamanho da boca ali da taça. Então, não consegui organizar dessa forma. A forma que eu achei melhor de organizar foi nessa forma aqui, como tá aqui. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, tá vendo, ó? Essa taça aqui, ela tá meio que no meio das duas de trás ali, e aí eu completo com as duas aqui na frente. Então, essa forma é uma forma que você consegue também poupar espaço. Todas as outras aqui, ó, eu fui vindo colocando, separando por grupos, né, de taças e colocando uma atrás da outra. Aqui, ó, é uma outra forma de você organizar, como eu falei, com a boca, né, da taça pra cima e a outra pra baixo. E dessa forma, ó, atrás também. Dessa forma você minimiza o espaço. É porque normalmente a base ela é sempre menor do que a boca, então você consegue poupar espaço quando você organiza dessa forma. Aqui tá todas uma atrás da outra, e uma outra forma que é legal de organizar é na forma de zigue-zague. Se vocês repararem, essas taças aqui do cantinho, ó, elas estão meio que no zigue-zague. E por quê? Porque o conjunto dessas taças só vem com 6, diferente dessa aqui que tem 8. Então, na minha cristaleira eu consigo colocar 4 por fileira, né? Só que com 6 ficaria faltando 2. Então, se eu misturar com um outro conjunto, eu vou ter que tirar as da frente para pegar as de trás. E aí, essa não é a ideia, porque dificulta no momento que você precisa usar. Então, organizando dessa forma aqui, olhem só, tá vendo? Então, você vai meio que fazendo um zigue-zague, deixando elas bem encostadinhas, você consegue ganhar espaço também, como se ela ocupasse aqui, ó, 2 fileiras, mas seriam mais 2 fileiras bem apertadinhas. E aí, eu consigo pegar todas desse conjunto sem ter que mexer numa outra. Aqui eu também fiz dessa forma. E aqui embaixo eu fiz uma mescla. Eu fiz tanto no formato, olhem só, zigue-zague, como no formato da boca pra cima e a boca pra baixo.
para poupar ainda mais espaço, porque no futuro vai entrar um outro conjunto aqui de taças prestas também, desse modelinho aqui, ó. Então, para que ela possa entrar aqui, eu precisei deixar a organização dessa forma aqui. E vindo aqui para baixo, eu acabei reorganizando nessa parte aqui, tava bem cheio, gente, tava uma coisa em cima de outra, e isso acabou me deixando um pouco com receio, né? Porque se alguém esbarrar no armário, por algum motivo as coisas se mexerem um pouquinho aqui e baterem uma na outra, poderia cair, né? São coisas frágeis, então não dá pra gente deixar tudo muito empilhado, né? Empilhar uma coisa em outra, ok. No caso aqui, ó, eu coloquei uma boleira lá no fundo e coloquei essa outra boleira aqui em cima. Até aí tudo bem, mas tava muito mais do que isso. Acabou que eu não vim aqui, né, gravar o antes pra vocês de como tava essa parte aqui. Eu acho que aí no início do vídeo não vai dar pra ver direito, porque tá um pouco de longe, mas tava cheio, muito cheio, gente. Então, esse foi um dos motivos que me fez adquirir aquele outro móvel lá, para poder separar um pouco as coisas. Com isso, com essa reorganização, eu mantive muitas das coisas que já estavam aqui e trouxe novas. Então, todas essas coisas aqui, né, tipo os aparelhos de fundir, os porta-cupcakes, as minhas boleiras, já estavam aqui. Porém, essas duas suqueiras aqui, elas não estavam aqui, elas estavam na garagem, só que estava difícil o acesso. Quando eu precisava pegar, tinha que tirar o carro primeiro, porque é onde eu guardo algumas coisas, o carro fica na frente, né, para depois pegar. Como é um item que eu tô usando bastante quando eu vou receber em casa, então eu quis trazer aqui para dentro. E aí foi mais um fator para comprar, né, esse móvel a mais para colocar aqui do lado e organizar, porque dessa forma eu consigo trazer coisas que eu não estava vendo para poder usar no meu dia a dia. Então aqui embaixo ficou dessa forma a organização. Eu adicionei uma prateleira aqui, né, de metal, para poder criar um novo espaço aqui. Então eu coloquei os aparelhos de fundir na parte de baixo, alguns na parte de cima, junto com as boleiras. Então ficou dessa forma aqui a organização. Ficou muito legal, gente. Assim, né, da forma como estava, eu precisava ter tirado uma foto, enfim, vindo gravar pra vocês, porque tava muito feio, parecia uma coisa em cima da outra. De fato, tava parecendo alguma coisa desorganizada, né? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a cristaleira dos pratos, que também não tem muito segredo aqui na organização. Aqui eu utilizo esses organizadores que são para pratos. Em cada espacinho do organizador, normalmente eu consigo colocar 2 pratos. Dependendo do modelo, eu consigo colocar até 3, se ele for mais fininho. Mas eu gosto de deixar apenas 2, né? Para não correr o risco de ficar muito apertado na hora de tirar, de pôr no manuseio, acabar, sei lá, quebrando uma peça, né? Porque tá apertado para pôr, aí você acaba forçando, enfim. Então, essas 3 primeiras prateleiras aqui são prateleiras de pratos, tanto de sobremesa como de entrar. Vindo aqui para baixo, eu tenho alguns jogos de jantar. Então aqui tem alguns pratos que fazem conjuntos com alguns pratos que estão aqui de sobremesa. Eu acabei não colocando junto, porque olhem só, tá vendo? Não ia conseguir colocar. Aqui eu tenho, acho que 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pratos desse aqui. Não conseguiria colocar os pratos de sobremesa, que são esse, em cima desse. Então eu fiz essa separação. Aqui eu já consegui colocar, né, os meus pratos brancos aqui. Então, os pratos de sobremesa e entrada estão junto com os pratos de jantar. Eu consegui pôr os transparentes também. E desses outros conjuntos também, ó, eu consegui colocar. E aqui, mais uma vez, eu usei prateleiras, né, de metal para dividir melhor o espaço dentro do armário e conseguir organizar mais coisas. E na parte aqui de baixo, no final, eu acabei colocando os meus suplás. Antes, meus suplás, eu organizava eles de pezinho. Até usava aqueles organizadores que são para frigideira, panela. Só que, gente, não era fácil na hora de tirar. Eles são pesados, né, quando eles estão em blocos assim, mesmo estando de pezinho. Então, quando eu ia tirar, ficava escorregando, era difícil, um ficava caindo em cima do outro, né, porque os espaços ali entre do organizador é grande, então eu tinha que colocar um bloco ali de suplás. Então, às vezes eu precisava só de 4, por exemplo. Então, aí ficava caindo, e aí não tava legal. Então, resolvi deixar assim mesmo, eles empilhadinhos. Quando eu preciso pegar os que estão aqui embaixo, eu tiro os que estão em cima e pego e tá tudo bem. Eu acho que essa é a melhor forma de organizar os suplás, né? Seria interessante se eu tivesse, por exemplo, um organizador onde eu conseguisse colocar cada suplá em um espacinho. Aí sim, aí não teria, como se fosse um organizador daqueles de prato, de escorredor de pratos, mais ou menos assim. Aí você coloca um em cada espacinho e aí você não vai ter problema quando você precisar tirar mais de um ali. Então, eu deixei assim, dessa forma mesmo, e aqui embaixo ficaram os meus suplás. E agora
eu vou mostrar pra vocês o que eu coloquei no armário novo, né? Que esse armário ele não tinha aqui em casa. Ele é um armário que ele não tem uma profundidade muito grande. Ele é estreitinho também, mas esse era o tamanho perfeito pra colocar nesse cantinho, né? Ó, que ocupou toda a extensão aqui dessa parede. E aí, o que eu fiz? Vou começar de baixo pra cima pra poder explicar a divisão que eu fiz, né? Aqui nessas duas partes de baixo, eu deixei tanto as minhas jarras, que as jarras e esses itens aqui, ó, de gelo e os bowls ali de servir, eles estavam naquela parte ali embaixo. Então, pra dividir um pouco mais, eu trouxe as jarras pra cá e peguei essas suqueiras que ficavam no armário aqui atrás de mim, que eu já vou mostrar ele pra vocês, que é um armário de nichos, e trouxe pra cá, porque dessa forma eu concentro esses itens, que são itens de bebidas, num único lugar, né? Então, ficaram alguns itens de bebidas aqui e outros ali. Eu até tentei colocar aquelas duas suqueiras que eu coloquei ali, aqui. Só que, como eu falei que ele não tem uma profundidade muito grande esse armário aqui, quando eu coloquei aquelas suqueiras aqui, eu perdi um pouco do espaço na frente. Então, e eu não ia conseguir colocar nada na frente das suqueiras, que ficasse de fácil acesso, eu poder tirar as suqueiras, enfim. Então, eu resolvi deixar ali mesmo. Ali eu tenho um espaço de altura maior e que eu consigo colocar uma atrás da outra. Então, se eu for usar as duas, eu consigo pegar e tirar as duas sem tirar mais nada ali da frente. E se eu quiser pegar uma só também, pego só a que tá na frente e tá tudo certo. Acabei fazendo a organização dessa forma. E elas estão juntas, né, gente? Aqui no mesmo ambiente. Elas não estão no mesmo lugar, mas elas estão no mesmo ambiente e fica super fácil de pegar todos esses itens. Vindo aqui pra parte de cima, eu coloquei essas minhas caçarolinhas que eu tenho de cerâmica. Essas aqui que estão embaixo, ela ficava no armário de nichos aqui atrás. Ela ficava mais de uma forma decorativa também, claro que eu uso elas. Elas são as que eu mais uso, por isso que elas estavam aqui. E as de cima estavam guardadas num armário que fica ali no corredor. Essas são as que eu menos utilizo, porque elas são maiores. Enfim, dependendo do que você for pôr, às vezes, como é uma quantidade pequena, essas menores mais baixinhas, né, são melhores para usar. Então, eu uni todas elas aqui. Também estou utilizando prateleiras aqui, ó, de metal para me ajudar na organização e criar novos espaços. Aqui também trouxe os meus itens que eu uso, né, para servir molhinhos, todos para cá, tanto os redondinhos quanto os quadradinhos, os de coração. Os de coração estavam lá em cima, no andar de cima, onde ficam meus itens de coisas temáticas. E o redondinho e os quadradinhos estavam naquele móvel ali. Eu acabei trazendo eles pra cá pra reunir e deixar tudo junto. E eles também estavam mais pro fundo daquele armário ali. E aí trouxe pra cá, porque agora, ó, fica na frente. Então fica fácil pegar qualquer um deles aqui. E complementei aqui os espaços com outros itens que eu tenho pra utilizar, né? Aqui é o suporte pra hashi. Então eu acabei deixando aqui também, que tinha esse espacinho na frente. Aqui são os fechadores para garrafas, né, as tampas para fechar as garrafas de vinho, enfim. E os meus canudinhos aqui de verão, que eu acabei deixando aqui também, porque se ficar lá em cima, gente, eu acabo esquecendo. Lá em cima eu não tenho peças, né, tipo assim, de louças que são específicas pro verão. Vai ser uma cor, talvez uma estampa ou outra, mas é mais puxando pela cor. E lá em cima eu tenho mais decoração da parte de verão. Então acaba que eu esqueço que eu tenho isso e acabo não usando. Então resolvi trazer aqui para baixo, para deixar aqui, e aí dessa forma eu consigo ver e enxergar que eu tenho aquilo e usar. Aqui na parte de cima também coloquei mais algumas coisas que eu uso para servir. Então bandejinhas, enfim, coisas para colocar óleo, azeite, vinagre. Também tô utilizando, né, ó, nessas duas partes. Mais prateleirinhas assim de metal para ajudar a criar novos espaços. E essas taças são taças de tequila, né? Só que elas são, gente, de tipo um acrílico, um plástico bem duro, né? E elas estavam também naquele armário ali, só que elas estavam ocupando muito espaço ali. E como eu posso empilhar elas, porque elas são com esse material mais rígido, então eu resolvi deixar elas aqui em cima. E aí ficou perfeita também a organização. Então esse lado ficou assim, dessa forma que eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui na parte superior eu deixei as minhas bandejas de andares. A princípio elas não iam ficar aqui, tá, gente? Algumas delas ficaram aqui temporariamente até eu instalar uma prateleira lá na garagem, porque eu ia pôr elas lá, ia colocar elas dentro de um saquinho pra proteger de pó e qualquer outra coisa. Mas depois eu gostei da ideia de deixá-las aqui, porque aí fica concentrado tudo, né, aqui, que é um lugar onde tem itens, tem peças que eu uso para servir as pessoas, para quando eu vou receber. Então eu achei que fez sentido deixar elas aqui. Não sei se vai continuar assim, vamos ver. Eu gostei da ideia, né? Mas eu ainda estou pensando e refletindo sobre isso. Esse armário de nichos aqui, ele não mudou muita coisa. Na verdade, eu tirei os itens que estavam nesses dois nichos aqui embaixo e passei pro armário aqui de trás, mas os dois superiores continuam organizados com as mesmas coisas. Então aqui tem algumas coisinhas
ainda também de servir. E eu não mudei porque tá funcionando muito bem aqui, fica decorativo também, como está, então acabei que eu não mudei. Aqui ainda tá vazio, em teoria não tem nada aqui, né? Eu acrescentei esse cesto que é de metal aqui pra não deixar vazio, mas no futuro talvez eu organize algumas coisas aqui. Não tô sentindo necessidade de colocar nada agora, mas gente, sempre acaba surgindo, né? Como eu falei pra vocês, muitas coisas que eu coloquei nesse armário novo são coisas que eu lembrei, eu falei, nossa, eu tenho isso. Então eu resolvi trazer pra cá pra deixar visível, porque é aquela coisa. Se a gente não vê, a gente não lembra que tem, né? E a gente acaba não usando. Então por isso que eu trouxe. E aqui, esses dois espaços, vai acontecer a mesma coisa. Conforme eu sentir a necessidade de alguma coisa que talvez esteja lá em cima, ou que esteja dentro de algum armário e que eu queira deixar mais visível para eu utilizar no meu dia a dia, possivelmente eu vou trazer para cá. Então, por enquanto, ficou assim, mesmo meio um pouquinho vazio, né, do que estava. E o último que eu quero mostrar é esse aparador aqui. Aqui no canal também já tenho o vídeo, né, uma ou duas organizações desse armário, eu não me lembro agora. Vou deixar todos os links aqui referente à sala de jantar para vocês conferirem, né, porque assim vem novas ideias, tem novas inspirações para vocês. Vindo para essa primeira parte aqui, eu deixei organizado todos os meus jogos americanos que são de crochê. A maioria deles eu deixei eles abertos assim. Esse é um armário que ele tem uma profundidade bem legal, então eu consigo deixar eles abertos assim. Mas tem alguns que eu não consegui, eu nem consegui deixar todos abertos. Então eu fui organizando nas colmeias, tá vendo, ó, organizadoras, e aí eu coloco um por espacinho aqui dentro das colmeias, e aqui também, ó, na lateral, como ia sobrar, tá vendo, ó, esse espaço com eles aberto aqui do lado, eu também coloquei mais algumas colmeias com mais alguns aqui, ó, organizados. Então aqui também deixei essa parte de rouparia de mesa nessa parte do armário, porque, como eu falei, é um armário que tem uma profundidade muito legal, então eu consigo organizar os jogos americanos de crochê abertinhos assim, sem ficar dobrando muito. Não que seja errado, tá, gente, dobrar os jogos americanos de crochê, mas se você puder manter eles abertos, é melhor, né? A durabilidade deles é muito maior. Vindo para a parte do meio, aqui ficaram os itens, alguns itens de sobremesa, que estão aqui nessa primeira parte, e depois daqui para baixo são os itens que eu uso para mesa de café da manhã ou café da tarde, né? Então tem as xícaras, tem bules, tem os organizadores de açúcar adoçante, enfim, melado, tá tudo nessa parte aqui. E uma coisa legal nesse armário é que eu consigo colocar mais prateleiras do que ele vem, né? Esse armário aqui, ele vem uma prateleira aqui no meio para ter duas divisões, no máximo duas. Se não me engano é uma mesmo. Só que você pode comprar essas prateleiras de vidro à parte e encaixando. Então foi o que eu fiz. Então eu fui criando aqui, ó, esses espacinhos bem certinhos, porque, ó, tá vendo? Eles têm os furinhos aqui, ó. E aí eu posso ajustar a altura das prateleiras que eu quero conforme os itens que eu quero organizar dentro desse armário. Então isso é uma coisa bem, um recurso bem legal. Quando você for comprar um móvel, se você tiver a oportunidade de escolher um móvel nesse estilo, é muito legal, porque dessa forma você consegue aproveitar bem o espaço do armário. Nessa última parte, eu deixei o restante das minhas taças, né, e copos. Na parte superior fica as minhas taças e copos para cerveja, e na parte de baixo ficaram as taças de tequila que eu tenho de modelos diferentes, só que aqui eu só tenho taças, esses modelos, de 4 unidades cada. Então, acabou que eu deixei aqui porque elas ocupam mais espaço, né, por elas serem aqui a parte do bojo mais largo, e aqui a organização tá daquele jeito que eu mostrei pra vocês, tá vendo? Um virado pra cima, um virado pra baixo, e assim você acaba aproveitando melhor os espaços aqui. Tem essa parte aqui no meio, que pode ser pra utilizar pra mais taças ou copos que surgirem aí. Se precisar organizar alguma outra coisa também, eu acabo colocando aqui, né? Tudo vai depender da necessidade. Agora, esses espaços estão vazios, não tenho pretensões de colocar nada aqui ainda, não tô pensando em comprar nada, mas conforme as coisas forem surgindo, eu vou realocando, né? Porque, por exemplo, se eu não preencher isso aqui tudo com taças e copos, eu posso passar essas taças aqui pra baixo e em cima organizar algum outro tipo de item, né, pra servir. Então, ficou dessa forma aqui, gente, a organização. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar todo esse processo aqui comigo. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam, qual foi a parte, assim, da organização desse tour que eu fiz pra vocês que vocês mais gostaram. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Bom, pessoal, espero muito que você tenha gostado de assistir mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que esse vídeo de alguma forma possa ter sido útil para você, inspirador, te dar uma ideia de como organizar algumas coisas aí na sua casa. É muito legal quando a gente tem aonde se inspirar, olhar alguma coisa e falar, olha, eu posso organizar isso dessa forma também, enfim. Então eu espero muito que esse vídeo possa ter
sido útil para você, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo aqui, coloca aqui embaixo para mim também um comentário me dizendo o que você achou do vídeo, se teve alguma partezinha ali da organização que você mais gostou. Eu vou adorar saber, tá bom? E responder ao seu comentário. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me seguir lá no Instagram se você ainda não me segue. Lá também eu sempre coloco conteúdo frente à organização, decoração, assunto no geral da casa, tá bom? Um grande beijo e eu vejo você num próximo vídeo. Tchau!